Saúde os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Convido vocês a abrirem a Bíblia no Salmo de número 30, versículo 5. Salmo de número 30, versículo 5. Porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mas aí alguém pode perguntar: chorei tanto essa noite, mas pela manhã a resposta não veio. Só que a palavra do Senhor, ela não se contradiz, irmãos. Então a própria palavra, ela se explica, né? Se a gente for ver na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8, Pedro vai dizer: meus amados, o dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Ele ainda diz assim: não vos enganei, ou seja atento. Um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Não sabemos o nosso tempo cronológico, não é exatamente, não é como o tempo de Deus, né? Mas o tempo de Deus, ele é perfeito. O tempo de Deus, ele é perfeito em nossas vidas. Essa semana eu me deparei com esse versículo e aprendi com ele essa semana, né? Surgiu um problema, não exatamente para mim, um problema para minha mãe. E quando a gente soube desse problema, Marla de Israel, vamos entrar em oração, vamos entrar em jejum, vamos orar hoje à noite, vamos levantar pela madrugada e orar. E assim fizemos, né? A gente entrou à noite em oração. Na verdade, a gente praticamente nem dormiu à noite. Oramos bastante. Perdemos até. Graças a Deus eu estou conseguindo entregar meus problemas nas mãos do Senhor e ficar em paz. Mas nesse caso específico, como era um problema da minha mãe, eu acho que isso tirou um pouco o meu sono, porque eu me perguntava muito o que é que eu podia fazer, pedia a Deus inspiração, pedia a Deus que me iluminasse o que é que eu podia fazer para resolver, para ajudar. E a gente orava, entregava para Deus, e a gente passou a noite toda em oração. Então, pela manhã, né, conversei com minha mãe para a gente ir resolver esse problema. E a gente estava a caminho, a gente estava ali onde a gente ia resolver esse problema. Eu lembrei, né, de pedir oração também para o pastor Assis, que eu confio muito assim no nosso pastor, nas orações, que ele tem uma vida dedicada a Deus, uma vida de entrega. E assim, eu costumo muito estar confiando. Sempre que tem algo que foge da nossa competência de resolver, que a gente vai entregar nas mãos de Deus, a gente ora, e a gente sempre pede também oração aos nossos pastores. E antes de eu entrar ali naquele estabelecimento, eu senti de arrodear o quarteirão, dar a volta no quarteirão e ir lá na casa do pastor com minha mãe. Eu nem disse para ela, só dei a volta no quarteirão e fui lá para pedir oração. Mas ele não estava, mas ali eu fiz novamente mais uma oração e a gente foi resolver esse problema. Então veio nessa hora, para mim ali já veio uma resposta de Deus quando minha mãe me falou o seguinte, né? A gente estava ali já para ir resolver. Então minha mãe, sem eu dizer nada para ela, ela virou para mim e disse assim:
eu não quero. Ela disse assim: meu filho, eu não quero que você perca seu sono com isso, não. Você já entregou nas mãos de Deus isso. E se for resolvido do jeito que nós estamos querendo, glória a Deus. Mas se não for resolvido da maneira que nós estamos querendo, glória a Deus também. Eu não vou perder meu sono por isso, e eu queria que você não perdesse seu sono por isso também, né? Deus ali claramente falando comigo, porque realmente eu passei a noite toda sem dormir. E ali foi uma resposta de Deus para mim. Então, realmente, a palavra se cumpriu. Pela manhã, né, depois dessas palavras que minha mãe falou comigo, ali meu coração foi confortável. E eu pude descansar no Senhor naquela hora, né? A situação ainda está nas mãos do Senhor, mas a gente já tem a certeza que tudo está no controle dele, né? E a vontade de Deus é soberana. Ainda nesse contexto, gostaria de fazer menção também a Atos dos Apóstolos, versículo 12, a partir do capítulo 12, a partir do versículo 5, quando Pedro se encontrava ali na prisão, e a palavra vai dizer que a igreja orava fervorosamente, enquanto Pedro estava ali na prisão, né? E na hora certa, na hora que Pedro ia ser mandado ali para a morte, as algemas foram quebradas, né? O anjo do Senhor apareceu. Mas o que eu entendo disso? O que eu aprendo com isso? Que a igreja estava ali orando fervorosamente. Hoje, na abertura do culto, assim iniciamos, né? O pastor fez uma oração, orando pelos doentes, pelos irmãos da igreja, pelos irmãos que não são da igreja. Então, que a gente aprenda a entregar para o Senhor e descansar, né? Que Ele tem tudo em suas mãos. Que a gente aprenda também com a igreja primitiva, orar uns pelos outros. E às vezes a gente se apega a coisas tão pequenas e deixa de fazer o essencial, que é o que aquela igreja primitiva fazia, que era orar uns pelos outros. Às vezes, alguma coisa que o pastor fala, ou até mesmo maneira dele entrar e sair, às vezes a gente fica ali chateado com uma coisa e esquece de fazer como aquela igreja primitiva que orava pelo seu líder, que a igreja orava fervorosamente pela vida de Pedro. Então, que a gente aprenda com a igreja primitiva, orar uns pelos outros, deixar um pouquinho os pormenores. Se o irmão tá com brinco tal, se tá com calça tal, e a gente tentar enxergar no outro aquilo que muitas vezes a gente passa também, né? Só que a gente esquece que o nosso irmão do lado tem as lutas dele, tem as dificuldades deles, tem algo em sua família que ele está ali orando. Às vezes até por uma distração, cumprimentar o irmão, alguma coisa, às vezes a gente fica chateado por coisas tão pequenas. Então, que a gente aprenda com a igreja primitiva, orar uns pelos outros, orar pelos nossos líderes, pelos nossos pastores. E eu tenho certeza que o Senhor continuará edificando e abençoando a nossa vida cristã e a nossa igreja de Cristo. Agradeço a oportunidade. Fiquem todos com Deus e glórias ao nosso Deus, né? Então, vamos exercitar isso, irmãos, essa noite, mais uma vez, né? Mais um pouco. Já oramos no início, já oramos com os louvores, mas eu convido a você também a nesse momento orar pelo irmão, pelo nosso irmão aqui da Igreja de Cristo, pelos nossos irmãos, pelos nossos pastores. Senhor Jesus, te entregamos nessa noite, Senhor, os nossos irmãos que estão aqui, aqueles também que não puderam vir essa noite. Que o Senhor visite, como tu visitou, Senhor, Pedro lá na prisão e quebrou ali as algemas. Nós clamamos pela tua misericórdia e pelo teu poder, Senhor,
Que o Senhor visite a casa agora de cada um dos nossos, algemado, amarrado, algo que foge do nosso controle. Que o Senhor visite agora com o seu poder, Senhor, a casa de cada um dos nossos irmãos, o coração dos nossos irmãos, e faça, Senhor, uma obra. Haja, Senhor, com teu poder e glória nas nossas vidas, na vida dos nossos irmãos, na vida dos nossos familiares. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.